certo? Então aquele mundo que tinha, né, como fundamentos filosóficos o que o Aristóteles colocava para todo mundo, né, e o que a Igreja Católica absorveu dele, né, como eu falei para vocês, que era essa ideia essencialista, né, e que foi traduzido em como que o Linneu fazia o trabalho dele, ou seja, uma divisão descendente, ou seja, que você partia dos grandes grupos e descia para os grupos menores e ia dividindo de acordo com perguntas. Ele faz uma analogia, né, no livro, fala assim, como se você chegasse, eu tenho aqui uma coisa na minha mão, aí vamos tentar adivinhar, né? É vivo ou não é? Tem sangue ou não tem? Então, na cabeça do Linneu e de boa parte das pessoas que faziam sistemática e taxonomia, você conseguiria escolher determinadas perguntas que fariam você, a partir dos grandes grupos, encaixotar todos os seres vivos em grupos específicos. É uma classificação descendente, né? Ia se dividir desse jeito. Isso é errado. Por que isso é errado? Porque isso está baseado em um monte de conceitos científicos que hoje a gente considera errado. Por que a gente considera errado? Porque a gente entende a história de evolução de cada um. Por isso que eu estou mostrando para vocês nessas primeiras 3 aulas uma história mais ou menos, ou um enfoque um pouquinho diferente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando for falar, né, isso é bom lembrar aqui que o livro que eu coloquei para vocês chama de macrotaxonomia, já é uma grafia muito antiga, não é assim que se usa mais, a gente fala taxonomia, e mesmo o termo macrotaxonomia é um termo que está mais em desuso, né, não se usa tanto mais, é um livro já antigo, né, vocês devem, no início da década de 80 provavelmente, né, e a primeira coisa que ele faz para falar de classificação em si é separar o que é identificação e separar o que é classificação. Com frequência o pessoal um pouco mais leigo chega para mim e fala assim, professor, né, classifique isso daqui para mim. Classificar, eu não vou classificar, eu posso identificar. Né? E a diferença básica que ele faz é que identificar é o quê? É você ranquear um taxon qualquer, seja, né, uma espécie, um gênero, qualquer coisa, dentro de uma classificação já existente, e você precisa para isso poucos caracteres em geral. Certo? Então você já tem a classificação pronta e, pessoal, vou pedir só para não usarem aparelho eletrônico quando eu estiver dando aula, tá? Obrigado. Tá? Já pensou se eu paro aqui e começo a... Vocês vão me denunciar lá na reitoria. Com toda a razão. Certo? Então a classificação, por exemplo, também tem classificações que têm nome de classificação e não são classificações. Tá? Então uma classificação de plantas de acordo com o seu potencial medicinal é mais um esquema de identificação, e muito do que começou a teoria de classificação biológica foi com esse grupo de trabalhos aqui. Então, durante centenas de milhares de anos, a intenção da classificação era guiar as pessoas, né, para elas conseguirem identificar, né, e não necessariamente para elas gerarem uma classificação evolutiva como é o que a gente faz hoje em dia. Tá? Classificações como a gente vê hoje em dia, elas necessitam de muitos caracteres. Então, para a gente conseguir dizer o que é uma espécie, que espécies compõem o gênero, quais gêneros estão dentro de uma determinada família, a gente tem que comparar um monte de caracteres. Sejam caracteres de morfologia externa, sejam caracteres moleculares, ecológicos e assim por diante. Isso é a diferença do que era feito, né, que começa a mudar entre Linneu e Darwin, e aí toma outro corpo depois de Darwin, toma corpo mais forte ainda depois de 1900, com uma série de pessoas com teorias mais rebuscadas de como fazer as classificações. Tá? Mas para que serve uma classificação? É a primeira pergunta que vocês podem fazer. Para que eu quero classificar? Né? Então existem motivos práticos para você classificar todos os organismos. Né? Se você tem uma classificação, você consegue o quê? Recuperar informação num índice de armazenamento muito fácil. Então, se você for observar hoje em dia, você faz buscas por palavras-chave. Se você não tivesse nomenclatura binomial, né, como você ia saber o que cada um tinha trabalhado? Né? Então, essa função inicial é muito importante. Você tem uma facilidade de recuperar informação. Né? O objetivo, né, prático de uma classificação é esse. Uma facilidade de você buscar informação e de conectar informações a respeito de um único organismo ou de uma família e assim por diante.
Exatamente. Então, um banco de dados precisa de um nome específico, ou de um número atribuído para cada coisa que vai estar no banco de dados e assim por diante. Vocês vão ver, quando a gente fala um pouquinho sobre coleções biológicas, que muito que se faz é isso. Né? Não gosto do termo de coleções biológicas, porque parece que é coisa de menino, né, egoísta, né, que começa a juntar coisinhas, né, e não é bem isso. Né? São acervos científicos, né? É o nome mais preciso para uma coleção. Então tem animais mortos dentro, que causa furor em algumas pessoas que são mais apaixonadas pelo assunto e ficam com raiva de você chegar numa coleção de répteis e anfíbios e facilmente, numa boa coleção, você vai ter 50, 100 mil bichos. Nas grandes coleções você vai ter, né, para quase 1 milhão, no caso de peixes. Né? Mas são acervos científicos e com a nomenclatura você consegue extrair informação. No caso das coleções, um número ainda é atribuído a cada espécie, então cada bicho que você pega, você atribui um número, e esse número está ligado com um monte de informação, coordenada geográfica, data de coleta, quem coletou, aonde coletou, qual que era o clima, qual que era um monte de coisa. São os metadados associados. Da mesma maneira, as espécies e os sistemas de classificação permitem que você maneje uma base de dados. Então, o primeiro objetivo, certo? Prático é esse. Mas itens que não são aleatórios numa classificação, né? Como por exemplo, itens conectados por origem, ou seja, determinados grupos podem ser, né, interligados, que é o caso das espécies. As espécies não são independentes, as espécies não foram criadas isoladamente. Então, como uma espécie, né, partilha um ancestral comum com o outro, e todos os seres vivos partilham um ancestral comum com o outro, né, você não consegue criar um sistema todo independente de informação, limita um pouco, no caso, na comparação com uma base de dados. Mas, por outro lado, ele pode servir para generalizações muito importantes. Então, quando eu falo para você que duas espécies são do mesmo gênero, você automaticamente associa que elas são parecidas em uma série de coisas. Então, eu falo para você automaticamente, olha, aqui nós temos Venidófilos océlico e Venidófilos venetacauda. Você já associa, né, automaticamente, poxa, os nomes de gênero são próximos, essas espécies possivelmente têm muita coisa parecida. Né? E vai ter várias outras generalizações que você pode fazer em função disso daí. Né? E além de um objetivo prático, você vai ter um objetivo geral, né, quase existencial, metafísico. Para Aristóteles, as classificações refletiam a harmonia da natureza. E para o pessoal da teologia natural, refletia o plano da criação do Criador. Né? Darwin acaba substituindo essa explicação metafísica por uma explicação científica. Reflete o processo de evolução, né, ou de descendência com modificação, conforme ele ocorreu desde o surgimento da vida. Certo? Não quer dizer que ele necessariamente cancela um dos outros. Vocês têm vários exemplos de biólogos em todos os níveis que podem ainda acreditar um pouco nessa essência pessoal e religiosa de que, né, a criação reflete o plano, ou, né, que a estrutura de parentesco dos organismos reflete o plano de criação do Criador, que ela acredita ter criado tudo. O Criador da criação, do Criador da criada. Certo? Uma coisa não necessariamente invalida a outra. Né? Mas cientificamente e por, né, razões óbvias, mudou muito como o pessoal interpreta os sistemas de classificação. Certo? Tudo que a gente faz em biologia comparativa, pessoal, ou seja, quando a gente compara determinados organismos, a gente vai precisar ter a classificação para fazer isso. Então não adianta eu tentar falar que, olha, o coração de 4 câmeras, né, provavelmente evoluiu para separar o sangue venoso do sangue arterial. Bom, e como é que funciona nos animais? Por que isso? Como que eu vou comparar? E você vai conseguir ver, olha, eu posso falar para vocês que evolutivamente, né, os animais que mantêm a temperatura do corpo constante, que a gente tem hoje em dia, que sempre mantém a temperatura constante, são aves e mamíferos. Nesses dois grupos a gente tem uma série de adaptações, certo? Que o quê? Estão relacionadas com a homeotermia. Uma delas é o coração separado em 4 câmeras. Certo? Se eu não soubesse que essas eram duas
evoluções convergentes, então aves e mamíferos são homeotérmicos, não porque eles partilhavam um ancestral comum que era homeotérmico, mas porque os dois chegaram nessa condição metabólica independentemente, certo? Se eu não soubesse que as duas origens eram independentes, eu não podia dizer que, olha, aparentemente, para que o animal seja homeotérmico, ele precisa ter um coração de 4 câmeras. Um outro bom exemplo é o grupo irmão das aves viventes, que são os crocodilos. Os crocodilos têm um coração separado em 4 câmeras, mas são animais de sangue frio. Eles têm que termorregular. Só que, na saída do coração de 4 câmeras, você tem um cruzamento entre 2 ramos da aorta que estão ligados por um forame, que é um buraco, que permite que você jogue a circulação para a periferia do corpo e aqueça. Por isso que os animais que têm sangue frio não podem ter a circulação fechada, é o que o pessoal acha, porque eles precisam poder jogar o sangue para a periferia do corpo para se esquentar, ou depois tirar o sangue da periferia do corpo quando está quente demais. Então eles usam a periferia do corpo, as pontas e a superfície, para esquentar o sangue e manter a temperatura mais alta. Por isso que você chega num lugar que a temperatura ambiente do ar está 7 graus Celsius, você vai lá e espeta um termômetro num lagarto, você vai ver o bicho com 20 graus Celsius. Ah, mas o bicho não é ectotérmico? Ele termorregula, né? O animal usa o comportamento para modificar a temperatura dele. Agora, o que acontece? Estou mostrando, comparando grupos diferentes, como que o coração de 4 câmeras é uma necessidade para o animal ser homeotérmico. Mas como que eu faço isso? Eu sei do parentesco entre os grupos. Então, qualquer trabalho de fisiologia, qualquer trabalho de anatomia, qualquer trabalho de comportamento, ou mesmo trabalho de antropologia, quando você for falar para alguém, fala, olha, nós temos esse determinado comportamento porque nós somos primatas. Você vai fazer o pessoal da antropologia jogar pedra na sua cabeça, vai ter que sair correndo, se esconder. Eles ficam enlouquecidos quando você fala isso. A gente pode assumir, e a gente sabe que o efeito social é muito grande no comportamento humano, mas não tem como negar que o nosso parentesco, né, com os primatas traz determinados comportamentos que a gente sabe que devem ter surgido há muito tempo atrás. Todo mundo aqui gosta de um cafuné na cabeça, né? Você olha para 2 macacos, um tirando o piolho do outro, e você vai falar, ah, então agora eu estou entendendo, né? Porque o outro que está ali está assim, né? É um comportamento chamado de grooming, né? Em inglês, eu acho que não tem esse nome em português, alguém me corrija se eu estiver errado. Mas é esse comportamento de ficar tirando, cuidando do pelo do outro, né? Aquela coisa social mesmo, né? Tem uma série de comportamentos que são assim. Depois que eu vi, na primeira vez que eu vi um zoológico de Brasília, um amigo meu me chamou para ele estava fazendo estágio, quando eu estava na graduação, a gente foi no zoológico e ele falou, olha isso aqui. Ele parou do lado para a gente alimentar o gorila e ele acendeu um cigarro. No que ele acende um cigarro, você vê a cara do gorila implorando para ele, literalmente esticando o braço, só faltou ficar de joelhos para ele pedindo um cigarro. Era um gorila que tinha sido apreendido de circo e era viciado. Agora você vê a cara daquilo ali e você fala, realmente, nós somos parentes, né? Porque ele faz uma expressão assim de, meu irmão, me dá um trago, que aí você entende a situação, né? Não, eu quero falar um negócio que não tem nada a ver. Autocrítica é uma coisa importante. Não, porque era aquele negócio que você falou do grupo, que eu lembrei que, tipo, quando você faz carinho no cara, fica um barulhinho, só que não é, eu acho que era grupo, mas não era. Ah, não. Groom é de você, né, ficar penteando, mexendo nos pelos, assim, né? E é um comportamento muito comum entre os primatas, né? Um comportamento social importante. Então a classificação aqui passa a ter outra função quando a gente utiliza a biologia comparativa para fazer todas essas conclusões, né? Ela passa a ser importante para a gente delimitar o táxon, onde começa e onde termina uma espécie. Então você faz a classificação para isso. Para ordenar esses táxons aqui, táxon é um nome geral que a gente dá para qualquer grupo, pode ser espécie, ordem, gênero, família, só o nome táxon, vocês já devem ter ouvido isso, eu acho. Né? Para ordená-los hierarquicamente, né? De modo a permitir o maior número possível, mais para frente, de generalizações. Então essa é uma estrutura que você vai ter que estar sempre usando, mas quem é mais aparentado com quem, quando você for fazer toda sorte de trabalho em biologia, tá? Isso aqui, obviamente, implica por que você faz experimento, né, em camundongo. Não é só porque os bichos reproduzem muito no laboratório, mas a gente é muito aparentado com esses bichos. Por incrível que pareça, né, vocês são mais aparentados com ratos, né, do que com cachorro e gato. Bem mais aparentado. Então,
Então faz muito mais sentido você estar fazendo experimento fisiológico para ver o efeito de um monte de coisas em roedores, né? Sempre com ética, pensando em como fazer e por que fazer. Vocês vão ver aqui que tem experimentos dos mais variados, né? Como, por exemplo, você tem que causar inflamação no bicho para testar um anti-inflamatório. É ruim causar inflamação nos bichos. Desde queimar patinha em chapa quente até... Nós, taxonomistas, não formamos, né? Então, não gosto de falar isso agora, né? Então, pessoal, filosoficamente ou intelectualmente, qual que era a lógica? Como que o pessoal achava que a gente devia criar esses sistemas de classificação, né? Então, o que eles propuseram, né, ou se consolidou durante muito tempo, atingiu seu auge com o Linnaeus, é a classificação descendente por divisão lógica, né? Então, você cria uma pergunta, separa em 2 grupos, depois separa e assim por diante, né? Para criar essa ordenação, né, você tem que, né, classificar os grupos por similaridade. Mas a gente vai ver que eles não diziam que eles faziam isso. Então, tanto o Linneu quanto os outros vão ter uma atitude um pouco mais assim, soberba. Eles vão falar assim, não, eu entendo, eu sou especialista, eu compreendo a essência desse grupo, e eu digo que a característica mais importante para separar os grupos aqui nas plantas é essa. Aí vai chegar outra pessoa e vai dizer assim, não, essa sua característica não é boa. A característica ideal não são os corpos de frutificação, mas são as sementes. Aí outro vai falar, não, são as partes florais. Enquanto isso, os físicos, os químicos e os matemáticos estão olhando para os biólogos e falando, que diabo é isso, né? Cada pessoa tem uma resposta diferente para o mesmo problema, não tem método científico. Então, até hoje, você vai ter, até hoje, se for falar com um físico, ele vai achar que biologia não é ciência. Não todos os físicos, mas você vai ter pessoas que ainda propagam esse tipo de ideia. Como ainda vai ter pessoas que propagam dentro da biologia ideias que a gente considera essencialistas. Lembra que eu falei para vocês do essencialismo na aula passada? E a gente vai ver um pouco mais. Como que se mede essa similaridade, né? Pela análise cuidadosa do que a gente chama de caracteres. Então, outra definição importante para vocês são caracteres. Caracteres são características ou determinada estrutura que você utiliza para comparar os organismos. Então eu posso utilizar a forma do osso da ponta do dedo, eu posso utilizar, né, a coloração, posso utilizar uma série de coisas morfológicas ou mesmo bioquímicas, DNA e assim por diante, né? Só que durante muito tempo a discussão toda de como fazer classificação ficou em cima do quê? De qual caracteres e como eles devem ser avaliados, que nem eu falei para vocês. Né? Então, a divisão, por exemplo, de gêneros e espécies segue essa divisão que a gente chama de dicotômica, partindo em 2 ramos, né? Mas isso mais para frente a gente vai ver que vai acabar gerando classificações artificiais, principalmente quando é baseado apenas em um número muito restrito de caracteres. Tá? Então a gente vai mostrar que a filosofia que tem que ser feita é o contrário. Você tem que comparar com um monte de caracteres para formar o grupo, e esse grupo aí você vai ter mais confiança nos grupos que você está formando, para depois criar uma maneira de identificar, e não passar o que fazia o Linneu, como a gente vai ver, e vários outros taxonomistas na época, né? Mas essa ideia de usar poucos caracteres, certo? É um fruto direto da lógica da época, que era aquela lógica que eu falei para vocês, mecanicista. A gente precisa encontrar uma explicação simples e direta para como o mundo funciona. Mas o mundo não funciona como o mundo biológico não funciona necessariamente como a física funciona. Por mais que você pegue todas as leis matemáticas da física ou da química, você nunca vai conseguir prever o surgimento da vida, muito menos prever que eu estaria falando esse monte de coisa nessa quarta-feira à noite e vários de vocês estariam entediados até a morte de estar ouvindo o que eu estou falando. Outros não, estariam interessados. Então, não tem como utilizar as leis da física e da matemática para prever a biologia. A biologia é singular nisso daí. O Sumair, que é o autor desse livro, adora falar isso. Mas a classificação, o como que a classificação deve ser feita, era muito influenciada pelo meio intelectual da época. Por isso que eu vim falando do meio intelectual da época primeiro. Né? Então, está muito ligado com a filosofia existencialista. Então,
Relembrando, o que é filosofia existencialista? As pessoas acreditavam que o gênero, por exemplo, no caso do Linneu nem acreditava tanto em espécie. Para ele era mais o gênero. Então, o gênero, certo? Representava a essência, uma essência de uma criação divina. Então, ele tinha uma série de atributos e cada característica que ele tinha que encontrar para separar os gêneros, ele estaria, na verdade, vislumbrando a criação divina. Então, olha só o grau de arrogância, né, e de pedância do cientista nesse caso. Como ele era autoridade, ele tinha votos de autoridade, porque era uma pessoa que estava numa posição socialmente importante na época, ele poderia dizer qual que era o objetivo divino e o que delimitava a essência de uma espécie ou a essência de um gênero. Né? E com base nisso daí, ele partia para uma classificação, certo? Para quê? Para revelar a ordem da natureza. E ela deveria ser baseada na essência dos organismos, então a escolha dos caracteres é um passo fundamental na busca pelos caracteres ideais. Então a gente passa a ter uma disputa de opinião e de retórica. Quem fala mais bonito e não quem usa mais dado, certo? É quem ganha o debate, que é como está no Brasil hoje em dia. Né? Não interessa se você está falando a coisa certa ou a coisa errada. O pessoal grita de um lado, devemos diminuir a maioridade penal. Não devemos diminuir a maioridade penal. O que a gente deveria ter? Quantos crimes são cometidos por pessoas menores de idade? Você muda a maioridade penal, será que diminuiu ou não? Mas ninguém está usando dado. Cada um grita de um lado dizendo que é certo e que é errado, mas dado ninguém usa. Seguimos no mesmo problema filosófico. O que seria essa essência dos organismos? Bom, o essencialismo, voltando, né? Como eu falei para vocês, Platão ficou maravilhado, né, há 2.200 anos atrás, que você conseguia, por exemplo, definir não ambiguamente, ou seja, sem a menor dúvida, o que é um triângulo e o que é um quadrado. Ele tem uma essência. A soma dos ângulos, né, de um triângulo vai dar 180. Né? O que define um quadrado? Então ele conseguia matematicamente definir as coisas de acordo com uma essência. A essência que diz isso é um triângulo e isso é um quadrado. Essa filosofia ele transpôs para tudo. E isso foi absorvido desde de Platão, que muitos anos antes de Aristóteles, até quase 100 anos atrás. Então ele partia do pressuposto que tudo tem uma essência. Essa ideia essencialista, que é uma ideia que existe um plano da criação, existe um mundo real, então o plano da criação é o ideal. Como é que são as coisas ideais, como é que são as coisas reais? Eu até brinquei para vocês e falei, né? O ideal é tudo que está no plano não corporal, no plano racional, como é o plano, né? Como a gente relaciona, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa. Eles são racionais, nós somos passionais. Então, eles são superiores, nós somos inferiores. Entendeu? Então, tudo que está no plano das ideias, então essa cadeira, ou todas essas cadeiras aqui, se você for olhar, todas elas têm pequenos defeitos, mas existe uma essência matemática, mecanicista, que vai definir para a gente o que é uma cadeira. E todas as cadeiras são variações imperfeitas do mundo ideal, que é a essência divina ou superior que diz o que é uma cadeira. No caso, eles tentavam chegar a essa essência, quando eles, vamos dizer, materializavam na mente e tentavam... Então, aí é que fica a subjetividade, não é objetivo. Então, como é subjetivo, quem fala melhor e quem defende melhor e quem tem mais apoio, né, social dos outros grupos, ter seguidores, você consegue dizer para os outros o que é o caráter ideal para revelar a essência dos grupos que você está estudando. Então ele vai falar assim, olha, para separar as plantas eu tenho que começar falando de frutificação, por quê? Eu vou mostrar uma frase já que vai voltar isso daqui que a gente está falando. Eu não sei se você vai saber responder, porque eu acho que isso é uma coisa que tinha que perguntar para ele, não para você. Mas eu queria saber qual era a diferença assim, que tinha para Platão de que os triângulos eles podiam ser sempre perfeitos, eles podiam sempre seguir aquela essência dos triângulos, de que, por exemplo, todos os ângulos, a soma dos ângulos era sempre perfeita, e as cadeiras, por exemplo, iam ser cópias imperfeitas do essencial. Né? Não. Então, você tem variações gerais, né? Então, eu não sou especialista em Platão, né? O máximo que eu estou lendo é aqui, que então... eu falei, eu acho que é uma coisa... E eu nunca entrei tanto em essencialismo, né? O que eu sei é uma coisa superficial desses livros que eu estudei, né? Então a gente precisaria
entender um pouco melhor em que instância ele leva a isso. Mas ele acredita que tudo tem uma essência. Né? E o mundo biológico, obviamente, como a gente vê, e fica muito mais claro quando a gente começa a ver a diversidade real do mundo biológico. Porque esse pessoal tinha uma visão muito limitada. Só chega no laboratório. Faz sentido. Eu vou procurar saber depois também, que não tinha prestado atenção nisso. Então você tem a busca pelos caracteres ideais. Como a gente estava falando, quando a gente começa a ter uma apreciação melhor da biodiversidade no mundo todo, né, você começa a causar problemas nesse sistema. Né? Então você tem um sistema todo bonitinho do Linneu, né, com poucos gêneros, na verdade, de plantas. Ele conhecia assim, em torno de 6.000 espécies de plantas. Hoje, só de planta vascular, são plantas que eles dizem superiores, são mais de 200.000 plantas. Então ele conhecia 6.000, então ele conseguia colocar alguma coisa para separar, aí chegou o pessoal trazendo problemas. E ele, em toda a sua pedância, quando via uma coisa que ele não conseguia classificar, o que ele fazia? Ignorava. Bom, tem que estar errado. E aí vinham outras pessoas e começavam a falar lá, será que não é melhor a gente usar mais do que um caractere? Será que não é, dependendo da circunstância, a gente não podia usar tipo, 2 caracteres? Não, a minha lógica é baseada, né, em Aristóteles, que vem da lógica, né, platônica, e a essência e os escolásticos, a tradição do pensamento ocidental baseado nos escolásticos da Igreja Católica, os fundamentos de São Tomás de Aquino. Então tinha toda essa coisa que era uma tradição muito forte, um tradicionalismo muito forte. Né? Vários estudiosos começaram a trabalhar com os insetos e viram que a coisa não era tão simples. Né? Então um deles aí, esse Antonier Fechot de Renoir, né? E na mesma época aí, vocês podem ver, né, 1683 a 1757, período de vida dele, mesma época de Linneu, né? Ele publica uma história natural de insetos, que apesar de ter um monte de coisa copiada de um livro anterior, eles faziam muito isso, né? Eles mantinham algumas coisas e alteravam outras. Hoje, em teoria, né, se você fizer isso, o que acontece? Você vira ministro do STF, né? Infelizmente. Né? O outro foi acusado, né, provado de plágio, virou o carequinha lá, virou ministro do STF. Né? Ele é o pioneiro dos princípios de classificação, classificação ascendente, ou seja, você parte de baixo, separa os grupos, certo? E a partir da separação dos grupos com muitas características ao mesmo tempo, você começa a propor um grupo de caracteres que você vai conseguir separar. No fundo, Linneu fazia a mesma coisa, mas ele não podia posar de... Ele tinha que falar que ele estava seguindo a escolástica, religiosa, a intelectualidade, mas no fundo ele olhava debaixo da mesa e falava, esses daqui são mais parecidos porque tem 3, 4, 5, 6 características, ele ia separando em grupos, que é a única maneira lógica de se fazer isso, né? Mas aí, quando ele saía para falar para todo mundo, ele tinha que pregar que era de uma determinada maneira. Estou falando mal do Linneu, mas vou falar bem dele também já, tá? Antes que o pessoal do Botânica fique bravo comigo. Né? E ele falava, né, o Renoir aqui, várias outras pessoas defendiam, olha, só uma característica, só um caractere, não vai dar. O negócio vai dar errado. Quando alguém tem uma olhada numa coisa que é muito diversa, que nem insetos, ele fala, bicho, é impossível. Tá? E o Linneu, chegando aí, né, o mais famoso dos naturalistas do seu tempo, e até hoje a gente atribui algumas coisas a ele, como por exemplo a hierarquia linneana, que não é só dele, é de várias pessoas, inclusive a que vocês vão ver que ele propunha aqui, é incompleta frente ao que a gente usa hoje, né? E também não é ele o primeiro a fazer a primeira classificação, como a gente viu a de Aristóteles foi feita antes, e a de Aristóteles era melhor do que a dele, pelo menos para invertebrados, né? Assim como a de outros botânicos em determinados grupos era melhor do que a dele, né? Mas ele era um cara que fez determinadas coisas que foram muito importantes, né? Ele foi considerado por alguns o pai da taxonomia, que também não era, se você quiser colocar um pai, vai ser o Aristóteles, né? Que é a primeira pessoa. Né? E 100 anos depois disso, ele era considerado apenas um arrogante de mente estreita, uma pessoa limitada, e obviamente hoje a gente tem uma visão bem mais adequada dele, mas no método e na aplicação dele, realmente, como eu falei, ele era pedante. E na época o negócio da autoridade era muito fundamental. Até hoje tem gente que ainda leva isso na taxonomia, existe ainda um resquício desse negócio de autoridade, e não... como a gente deveria encarar a ciência, que ela tem que ser repetível. Então, se eu fizer um tipo de classificação aqui, e você fizer independentemente, a gente tem que seguir as regras e chegar no mesmo resultado.
Isso é o princípio básico da ciência, né? Por isso que a gente tem material e métodos nos trabalhos científicos, para que uma pessoa possa repetir o que você fez. E até pouco tempo atrás, ninguém conseguia repetir nada em taxonomia, como a gente vai ver. O Linneu tinha umas coisas engraçadas, ele era numerologista. Olha que curioso, né? Ele tinha uma apreciação muito grande por 5, 12 e 365. Então você imagina que ele está dividindo os grupos dele lá e ele vê que deu 6, né? Não pode. Ou ele quebra em 12 ou ele volta para 5, né? Então, assim, não é uma característica que você quer boa, assim, né? De uma pessoa que você fala que tem que estar sendo científica e, né, independente, né? Numerologia é legal, mas assim, fora da aplicação científica. Mas ele, né, trazia isso para dentro do trabalho. Em 1753 ele conhecia 6 mil espécies de planta e um pouquinho depois 4 mil de animais. Ele acreditava que no total a gente teria umas 10 mil espécies de planta no mundo. Passou longe, né? Errou rude, como diz o pessoal, né? Quase 2 ordens de magnitude, 100 vezes mais, né? Provavelmente 1000 vezes mais é o que a gente teria. Mas já é uma aproximação incrível e é uma catalogação muito importante, né? Já é uma construção em cima do que havia anteriormente. E ele tem outros pontos importantíssimos, né? Ele conhecia 236 espécies de plantas na Suíça, hoje a gente sabe que são mais de 13 mil. Né? Então, a maneira dele classificar, obviamente, estava subestimando, né? E o conhecimento que a gente tem hoje em dia de plantas é bem melhor. Né? E ele tinha uma crença curiosa de que os trópicos tinham uma diversidade de plantas uniforme. É uma ideia colonialista, eurocêntrica, né? Que a gente, né, todo o resto do mundo é pior. A gente perdeu aqui, voltou. Isso aí foi o tio Sam lá, virou o botão, falou, esperto. Certo? Então ele acreditava que a gente tinha uma diversidade uniforme de plantas no mundo. E ele era um praticante dessa lógica escolástica defendida pela Igreja Católica, que eu falei para vocês, né, baseada em Santo Agostinho, que remontava a ideia platônica em um monte de coisa, divisão entre bem e mal, corpo e alma, aquela coisa toda que eu falei para vocês, que até hoje está entranhada na nossa sociedade quando a gente coloca, né, a mulher como, né, representante do sentimental e o homem do racional. Então o homem intelectual está acima da mulher, está por trás, por isso que os homens ganham os cargos de chefia, por isso que, né, a Dilma era escandalosa e o Temer é bravo, entendeu? Essas coisas que são subliminares na nossa sociedade remontam até então e, né, até Platão, e até hoje influenciavam, até pouco tempo atrás, na verdade, a taxonomia. Mas olhando esses números, né, a gente não deixa... E ele era um essencialista, claro, né? Então, é uma pessoa que acreditava na essência e acreditava que tudo foi criado da maneira como está. E definitivamente eu não tinha a menor ideia do que era a evolução. Eu imagino que uma pessoa como Linneu pensava quando ele viu um fóssil. Porque se você não acredita em evolução, você não acredita em extinção, né? Então você olha, né, um fóssil de qualquer coisa, você... Aonde será que tem um bicho desse vivo, né? Porque para você ele existe em algum lugar. Né? Ou então os fósseis podem ser considerados pedras esquisitas que o diabo plantou lá para confundir a sua mente. Ou não. Mas durante muito tempo as pessoas olhavam fósseis e falavam, bom, existe esse bicho em algum lugar, né? Essa era a lógica maior, né? Né, pensando nesses números, o que vocês acham, pessoal? Quantas espécies de seres vivos existem? Alguém tem um chute aí bom? Imagina, chegasse um alien aqui no planeta, acho que uma das primeiras perguntas que ele ia fazer para você, olhar para você e falar assim, e aí? Quem mora aqui? Não sei. Psst, já era. Eliminou você do mapa, né? É a pergunta mais besta que você quer fazer para alguém. Quem mora aqui? A gente para e... Até hoje não sabe, né? Estamos andando com o celular aí bizarro, né? Mandando vídeo para todo mundo, dando like para um lado para o outro, não sabe dizer quantas espécies tem no planeta. E vocês, biólogos, perguntam aos universitários, algum chute? O Linneu falou de 6 mil, né? Eu dei uma dica para vocês aí, né? Ele deve ter errado descrito. Ele errou por pelo menos 2 ordens de magnitude. Então a gente está falando aí, descrito hoje, né? Eu vou pular essa fase, vou ficar fazendo muito suspense. Descrito, a gente tem mais ou menos 2 milhões de espécies de seres vivos formalmente descritos, ou seja, que alguém chegou, pegou uma espécie, colocou no museu e falou,
a espécie tal é caracterizada por isso, o nome dela é tal. Associou um nome a uma descrição, acaba sendo uma espécie formalmente descrita para a ciência, como a gente vai ver. Tá? 2 milhões. Desses 2 milhões, 1 milhão são insetos. Tem uma família de besouro que tem mais espécies do que todos os vertebrados juntos. Temos mais de 55 mil espécies, que é o que a gente tem de vertebrados mais ou menos hoje. Tá? E tem grupos assim com uma diversidade inacreditavelmente subestimada, como são fungos, nematóides e assim por diante. E a descrever? A descrever é controverso. Existem estimativas das mais variadas, que a gente tem entre 10 e 100 milhões de espécies ainda para serem descritas no mundo. Certo? Por isso que qualquer pedaço de mata que você tiver, o pessoal de conservação vai falar, por que você está protegendo essa matinha do saguiz aqui? Se você for lá, cara, né, essa matinha aqui, fala, não, eu vou pegar um pedaço de solo aqui, vou analisar no microscópio, você vai encontrar várias espécies não descritas. De nematóide, de fungo, um monte de coisa. Você chegar ali num pedacinho de mata desse aqui, em qualquer lugar, você vai ter um monte de espécies de organismos que a ciência desconhece a existência. Se a gente chega aqui, por exemplo, eu cheguei aqui em 2009, a gente descreveu uma espécie de sapo para caatinga, está cheia de outras que a gente sabe, eu estou falando de invertebrado, né? Não estou falando de um micro-organismo difícil de ver. Então, assim, a quantidade de espécies a serem descritas, na taxa que a gente está descrevendo, o pessoal estima que ainda vai demorar uns 900 anos para a gente descrever toda a vida no planeta. Ou seja, exato, a gente nunca vai saber dar a resposta para o alien, né? E o Linneu, voltando ao que a gente estava falando, tem uma série de contribuições fundamentais. Por que ele foi tão importante? Por que chamou tanta atenção? Por que até hoje a gente fala dele, né? Então ele propôs descrições de espécies muito sucintas, ou seja, breves, fáceis de entender e rápidas, né? Com características que, por mais que a gente ache que a gente deve usar outras características, as características deles também eram boas em muitos aspectos. Ele propôs essa nomenclatura, né, binomial, ou seja, que você tem o nome do gênero e o nome da espécie, que para ele não era nem uma coisa tão importante, mas que na verdade foi uma das coisas que mais perdurou e que trouxe mais ajuda a todo mundo hoje em dia, né? E ele também criou uma terminologia, ou seja, vários nomes, ele deu nome às partes de uma série de estruturas em anatomia vegetal, né? Então ele basicamente colocou as fundações ali do grande prédio que ia se erguer para entender a diversidade vegetal a partir de anatomia vegetal. Ele é um cara muito minucioso, uma pessoa extremamente inteligente, sem dúvida nenhuma, e foi capaz de sintetizar tudo, né? Ele acabou que estabilizou a taxonomia, né, e a nomenclatura, e ele trouxe consenso em um monte de coisas, simplicidade para as interpretações, e isso, claro, que acabou assentando a base para o pessoal construir muita coisa em cima, mas não sem controvérsias, né? Muitos zoólogos e botânicos seguintes aí reclamavam muito da ênfase exagerada em taxonomia sistemática, em detrimento de história natural, de fisiologia, de um monte de outros campos da biologia, né, que acabavam sendo perdidos, porque a autoridade do cara era tão grande que ele dizia que o mais importante era a gente refletir ou entender o plano de criação divino e que todo mundo devia seguir aquilo ali, era o mais importante, né, e as pessoas acabavam perdendo outras partes fundamentais. Essa era uma das críticas, além das outras que eu coloquei para vocês, né? E ele aplicou essa divisão lógica principalmente para gêneros. Ele não se preocupava muito para categorias acima de gênero. Aquilo ali para ele era uma coisa que não era importante, eu vou mostrar porquê. E ele era bem vago com relação à delimitação das espécies. Tá? Ele usava, né, reino, classe, ordem, gênero, espécie. Então, filo, família, outras coisas que vão surgir depois, certo? Intermediariamente. Essas classificações são todas artificiais, pessoal. Isso é criação humana. Para ele, o que existia no gênero. Hoje, a gente sabe que o que existe real mesmo são as espécies, as populações de indivíduos que formam uma espécie. Certo? Todo o resto daqui para cima é criação humana.
Então, por exemplo, né, se eu falo que duas coisas diferentes representam famílias diferentes, vamos pegar duas famílias distintas. Orquidácea, são orquídeas, né? E Felidae, são os grandes galos. Por que os dois são classificados como família? Eles têm praticamente a mesma patente, né? São sargento, digamos, uma coisa assim. Então eles têm que ter alguma equivalência, né? Será que é o número de espécies? Pô, a gente tem bem mais de 20 mil espécies de orquídeas e deve ter ali no máximo umas 35, 40 de felinos. Então não é. Então, será que é tempo de divergência? Há quanto tempo surgiu? Ih, cara, os felinos surgiram há muito pouco tempo. As orquídeas são muito mais antigas, né? De dezenas de milhões de anos atrás as orquídeas, e os felinos são um grupo muito mais recente. Poxa, então o tempo de divergência não é o que mostra que uma coisa vai ser família ou não vai. Então será que a capacidade de gerar híbridos, por exemplo, qualquer orquídea que você pegar de qualquer continente, você hibridiza e você forma, né, aquelas coisas que eles vendem por aí, que é Braxossofra, Olélio, Catleia. Os caras pegam 4 gêneros diferentes, vão cruzando uma coisa com outra e gera uma flor toda assim absurda, para um meio natural, mas que bonito, vou colocar aqui em casa, né? Mas na natureza não existiria nunca, né? Mas hibridiza. Alguns felinos hibridizam também, né? Então você tem lá, né, tigre, né, liger, que eles chamam em inglês, né, que é leão com tigre, enfim. Mas nada disso delimita ou diz por que os dois são chamados de família. Claro que eu peguei uma família de plantas e estou falando de uma família de animais. Mas mesmo dentro dos animais. Então o que diz que uma coisa vai ser família ou outra? Autoridade taxonômica. A pessoa que resolveu chamar aquilo ali de família. E o que mudou hoje em dia? Mudou, e a gente vai ver ao longo da disciplina, que a gente só atribui nomes a grupos monofiléticos. Ou seja, grupos que têm um ancestral comum e todos os descendentes. Aquele grupo que a gente sabe que é uma unidade evolutiva única. Aí, aqui você pode dar um nome de família, se você quiser, pode dar. Inclusive, há 10, 12 anos atrás, surgiu um pessoal falando, pessoal, vamos se livrar desses nomes ranqueados aqui, porque o mundo não é ranqueado. Mas ninguém conseguiu seguir isso daí, porque ainda é muito útil a classificação linear em um monte de coisas, né, como sumarizador de ideia, mas não representa evolução isso aqui. Reino, filo, classe, ordem, né? Essa estrutura é imaginária da gente para colocar ordem no universo. Mas o mundo não está nem aí para isso daí. Tá bom? E ele criou essas classes aqui, o Linneu logo, né? Ou esses grupos, né? Reino, classe, ordem, gênero, espécie. Isso limita o número de divisões lógicas, porque numa hora que você cai dentro de um gênero, né? Dentro de uma classe, você não tem como correr de dentro daquela classe. Então ele cria um tipo de divisãozinha que cai ali dentro. Então ele já começou a juntar por semelhanças e criou classes. Então ele já, por trás, estava olhando semelhanças diversas também. Uma trapaça que ele fazia ali. Então no momento que ele cria essas outras, aí o que ele fala para se defender? Quando a gente descrever toda a diversidade do planeta, os limites entre reino, classe e essas coisas aqui vão se dissolver. E só entre as unidades realmente essenciais é que a gente vai ter uma divisão clara e esperada. E a unidade essencial para ele, como a gente vai ver, é o gênero. Tá? E ele nem explica essas subdivisões lógicas, né, das outras coisas. Provavelmente, como eu estava falando aqui para vocês, por razões práticas. Isso facilitava a classificação dele não cair em buracos assim, que ele saía dividindo tudo. Tá? Então, para ele, o gênero, né, é uma classe, ou o gênero era definido até então como uma classe com uma essência definível, que pode ser dividida em espécies com a ajuda do que eles chamavam de diferente, né, ou seja, características que discerniam entre as espécies. Tá? Não era uma coisa fixa, tinha vários nomes diferentes, era uma coisa mais complexa antes do Linneu começar, e começou a fazer sentido a partir de alguns antecessores aqui do Linneu, né, o Ray e o Turner Forte, que eram botânicos, começaram a dar mais sentido ao uso do termo gênero de uma maneira um pouco mais definida. Né? E, como eu falei, era o ranking mais importante para o Linneu. Né? Para um taxonomista moderno, o gênero nada mais é que o coletivo mais baixo, é um agregado de espécies. Né? Então vamos chamar isso aqui de um gênero, que são coisas mais parecidas entre si, mas porque uma coisa está num gênero e outra está no outro, que nem eu falei para vocês, é arbitrário. É arbitrário. Não existe uma lógica natural
na natureza que diga isso aqui é um gênero, isso aqui é outro. Da mesma coisa com família que eu falei para vocês. Mas para ele não. Né? Para o Linneu representava a essência. A essência estava no gênero. Né? Isso vem em função desse dogma criacionista e essencialismo lógico que ele praticava. Né? Eles se encontram, tanto o dogma criacionista quanto o essencialismo se encontram na taxonomia linneana. Né? E ele chega a afirmar isso aqui, olha, não é o caráter ou a coisa que você está usando para separar os grupos que define o gênero, mas é o gênero que dá o caráter. Então, como é que eu sei qual que é o gênero? Eu basicamente tenho, né, o gênero revelado para mim pelo meu conhecimento. É quase divino o negócio. É uma revelação. Alguém tem que ter uma revelação, alguém tem que ter uma revelação para poder saber qual que é o caráter. É o mundo que ele vivia, né, gente? Ele é um excelente aluno de lógica, foi um dos melhores alunos de lógica da universidade dele, um cara muito bom. Então você imagina uma pessoa dessas argumentando, com a autoridade que ele tinha, que ele conseguiu galgar, a palavra dele era lei. Né? Mas isso mostra muito como ele pensava, né? Como ele queria fazer as pessoas pensarem. Né? Alguém tem que identificar o gênero para saber qual é o caractere que eles nos dá para definir ele, né? Definir a essência do gênero. É o raciocínio bem inverso do que a gente pensa hoje em dia. Tá? Mas eram poucos gêneros na época também. Isso fazia o sistema dele bem conveniente, acabava funcionando uma vez que as pessoas reconheciam aqueles determinados gêneros. Certo? E o mais importante para ele, né, era que o gênero era a unidade real da diversidade dada para nós por Deus. É o que ele acreditava. Né? Já para outros contemporâneos dele, como o Tonefort, o gênero era apenas um artifício para juntar seres parecidos e separá-los de outros que não são tão semelhantes. Então, como eu falei para vocês, quando a gente tenta moldar o que as pessoas pensavam em determinada época, esse negócio não é tão delimitado. Tem várias pessoas pensando coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, essa visão do Linneu não era universal. E várias coisas que o Linneu pensava não eram universais. Né? O Tonefort é um pouco antes, né? Então o Maíra acaba considerando que o conceito de Linneu é um retrocesso, interpretando evolutivamente o que é um gênero, era um retrocesso frente ao que outras pessoas fizeram, como foi um retrocesso a maneira como ele tratou a classificação dos insetos. Tá? Concomitantemente ao Linneu, a gente tem esse rapaz aqui que chamava Buffon, nasce no mesmo ano, ele é da escola francesa e não da escola suíça, como o Linneu, e ele dava muita ênfase nesse entendimento da diversidade natural, certo? Ele era um botânico também, tá? E na continuidade do mundo natural e não nessas descontinuidades, na necessidade de encontrar a essência das plantas, né? Ao contrário do Linneu. E o Buffon propunha também o uso de todas as partes possíveis para gerar as classificações. Então essa é a principal história que eu estou colocando para vocês, utilizar um caractere que reflita a essência, né? Ou utilizar múltiplos caracteres, né? Como a gente vai ver. E tudo recomeça um pouco aí, olha, a gente tem pouca evolução nessa parte sistemática nos séculos 17 e 18. Como eu falei para vocês, a classificação dos insetos do Linneu acabou sendo um grande retrocesso, né? E você tem aí alguns trabalhos muito importantes como o do Cuvier sobre a classificação dos animais que eram chamados de vermes, né, pelo Linneu. E ele acaba dividindo, né, os vermes em determinados grupos que hoje em dia a gente reconhece muito bem. Né? Olha, ele conseguiu separar crustáceos, moluscos, insetos, equinodermatas e vários grupos que hoje em dia a gente conhece. E o trabalho do Cuvier também é muito importante no que diz respeito aos conhecimentos que a gente tem de anatomia interna dos insetos. Então foi uma pessoa muito importante também. Tem muito sobre essas pessoas no capítulo, acho que é fundamental vocês caírem pelo menos em cima do que ele fala nesse capítulo, né, capítulo 4, que ele fala sobre o Linneu, para a gente entender um pouco melhor sobre taxonomia e as contradições do sistema dele, para saber o que hoje é modificado. Tá? Mesmo assim, o Cuvier permanece utilizando essa divisão, né, descendente, né, e
mas ele levanta alguns aspectos importantes, como por exemplo a correlação entre os caracteres ou correlação entre as partes. Os caracteres não são independentes. Você tem que pensar isso muito bem quando você está escolhendo caracteres, principalmente com invertebrados. Né? Por quê, né? Se os caracteres eram tidos como independentes, qual o problema com isso? Você pode, pensem bem, vocês podem acabar dando a mesma evidência 2 vezes para agrupar determinados grupos. Por exemplo, primeira evidência, digamos, tem cauda, não tem cauda. Se separa. Tem cauda vermelha ou tem cauda branca? Primeiro você tem que ter cauda. Então, a cor da cauda e a cauda são correlacionados, como diversas outras estruturas do corpo. Isso não parece tão óbvio, mas é uma coisa que a gente vai ver depois. Isso aqui é utilizado até hoje quando o pessoal vai codificar caracteres para uma análise filogenética. Tá? Então ele leva isso daqui em consideração e esclarece um pouco, né, desses problemas. Né? O capítulo segue, né, com bastante detalhe, mas eu estou fazendo pontos aqui da parte mais importante para vocês. Né? O Lamarck acaba incorporando muitas inovações, então o trabalho principal do Lamarck, a gente vê ele falando sobre teoria da evolução e tudo isso, mas ele era um zoólogo, uma pessoa que aprimorou muito o que a gente conhece sobre invertebrados, principalmente separando aracnídeos de anelídeos e delimitando bem a posição dos animais que a gente chama hoje em dia de tunicados, tá? Como dos grupos basais, aí, aparentados mais com nós do que com os outros invertebrados, ou com os invertebrados, né? Mas ele começou acreditando que a gente tinha uma série única e direta dos primeiros seres vivos, que eles chamavam de infusória, até os seres humanos. Então ele acreditava nessa escala natura, né? Que todos os organismos hoje em dia refletem como que a evolução aconteceu. Que é uma ideia errada, que ela pode ser exemplificada com as pessoas olharem para os anfíbios hoje em dia e falar os anfíbios são uma clara evidência, né, de um grupo que tentou sair da água, ou de nós saindo da água, né, os anfíbios atuais. Mas eles não são. O grupo que saiu da Terra não era nem os anfíbios atuais, nem nós. Eles eram bem diferentes dos anfíbios atuais. Então tem livros até 1960, 1970 que falam, olha, os anfíbios são um grupo fracassado. Eu tenho uma passagem de um livro falando isso. É um grupo que não se diversificou muito e que mostra essa dependência intermediária com a água. Não tem nada a ver. Os primeiros vertebrados que saíram da água não tem praticamente nada a ver com os anfíbios atuais. Então, os anfíbios atuais não representam, um professor de vocês falou isso, mostra a ligação, a saída dos vertebrados da Terra. Os anfíbios ainda são dependentes da água e da Terra ao mesmo tempo. Ninguém falou isso para vocês? Eu acho que na quinta série a professora falou isso. Na quinta série. Mas se for olhar, tem várias dessas mesmas ideias que seguem até o ensino, ou alguém chegou no ensino fundamental e falou para vocês, olha, nenhum grupo vivo deu origem a outro grupo que está aqui agora, porque a ideia é que você tem o seguinte, primeiro vieram os peixes, depois vieram os anfíbios, aí vieram os lagartos, depois vieram as aves, e finalmente chegaram no topo da escada, ou da escala é outro nome para escada em latim, né? Natural. Os livros de zoologia de vertebrados são todos organizados assim. Começa com peixe, que é o grupo mais diverso no número de espécies, mas é que tem uns capítulos menores. Aí passa, né, para anfíbios, depois para répteis, depois para aves, e tem um capítulozão no final para falar dos mamíferos, que são um grupo menos diverso de todos. Diverso em número de espécies, mas muito diverso ecologicamente. Certo? Mas essa escala natura, ele acreditava. Ele buscava ranquear os animais de acordo com a perfeição. Mas depois ele acabou aceitando essa ideia de ramificação. E no final da vida científica dele, ele já descrevia as relações entre as espécies na forma de árvores que iam se ramificando. Certo? A primeira representação gráfica de uma árvore dessas é no Origem das Espécies do Darwin, né? Publicada mesmo. É a única figura que tem no Origem das Espécies. É a primeira árvore filogenética. Né? É o que vocês vão estar vendo aí. Tá? E esses caracteres taxonômicos, caracteres que a gente usa para gerar essas classificações, tá? Uma classificação, ou uma boa frase sobre isso, uma classificação é uma ordenação dos organismos em taxa diferentes, né?
com base nas suas similaridades e relações determinadas ou inferidas a partir de seus caracteres taxonômicos. Né? Então tem uma ênfase muito forte, uma importância decisiva em quais caracteres utilizarmos. Tá? E isso aqui estava na controvérsia desde o início. Eu estou meio que voltando ao início da apresentação. Né? A controvérsia aqui, caracteres utilizar. Né? Desde os gregos havia uma distinção entre esses tipos de caracteres, os mais apropriados e os menos apropriados. Tá? De Cesalpino, aí, 1500 mais ou menos, né? Que é um botânico famoso também, o pessoal acabou percebendo que características estruturais fundamentais, ou seja, morfologia, né? Tanto das plantas quanto dos animais, eram caracteres melhores para formar os grupos. Certo? E aqui esses caracteres, só resumindo, certo? Um ou muitos caracteres, só morfológicos ou outros, ou os caracteres devem ser pesados, ou seja, você deve dar mais peso para um tipo de caractere do que outro. Isso aqui já existia ali, para 1500, isso permeou até agora. Essas questões são questões que as pessoas avaliam quando a gente está querendo reconstruir uma árvore filogenética. Tá? Então, pessoal, como é que você faz, né? Se você vai avaliar uma árvore filogenética? Como é que a gente escolhe? Vocês vão ver mais ou menos isso daí com a Alice. Mas só para dar uma ideia para vocês, olha, a gente pode ter um exemplo aqui com 3 espécies. Você pode ter uma relação assim, ABC, ACB ou BCA. Né? Nessa primeira aqui, A e B são mais aparentados entre si, porque qualquer um dos dois é com C. Não lembre-se, vocês vão ver as árvores, vocês não podem ler por cima. Tipo, A está do lado de B, mas B está do lado de C. Você tem que ler pelos ancestrais. Vocês vão ver isso com a Alice, tá? Aqui A está mais perto de C. Um exemplo com 3 assim é fácil, mas pode ficar complexo. E aqui B está mais aparentado com A. Tá certo? Então como é que você faz? Você pega a primeira característica com C. Tá vendo como é fácil confundir? Mas não confunde. 200. Tá? Então o que você vai fazer para escolher a melhor árvore? Certo? Você vai usar múltiplos caracteres. Em geral o pessoal usou morfológicos, agora a gente está usando DNA em grandes quantidades. E para cada uma das características você vai mapear o número de mudanças. Eles estão fazendo isso aí no fundo. Então, pessoal, né, você vai lá e fala assim, olha, então digamos que aqui você tem o seguinte, olha, tem pelo, não tem pelo, tem pelo. Se eu for mapear a mudança aqui, olha, né, digamos que o ancestral não tinha pelo. Se o ancestral não tinha pelo, você teve o quê? Ele vinha sem pelo, e você tem aqui ganhou pelo uma vez, ganhou pelo 2 vezes. 2 mudanças desse caractere. E aqui, ó, tem pelo, não tem pelo. E o ancestral eu falei que não tinha, né? O que aconteceu? Não tinha, ganhou pelo uma vez. Essa aqui, para a mesma característica, só tem um passo de mudança. Eis que surge um critério, o menor número de passos é o melhor possível. Porque a evolução tem que ser econômica, parcimônia. Por quê? Porque mudanças evolutivas são pouco prováveis. Por quê? Porque mudanças evolutivas dependem de mutação, que são coisas aleatórias, difíceis de acontecer. Você faz isso com 400 caracteres e você vai comparar todas essas árvores aqui para ver que tem o menor número de mudanças evolutivas. Essa vai ser a árvore mais parcimoniosa e é o que a gente acha que é a árvore mais provável, pelo critério da parcimônia. Entenderam mais ou menos isso aqui? Então, para cada um desses grupos aí você vai falar pelo, forma do osso número tal, forma do osso número tal, mudança, né? Faz uma série de características.
Para 3 assim, é fácil avaliar todas as árvores possíveis. Quando a gente chega em 15 ou 20 espécies diferentes, o número de árvores possíveis é maior do que o número de elétrons no universo. Cresce mais do que exponencialmente o número de combinações possíveis. É claro que os programas, aí por isso que a gente vai ter hoje em dia programas matemáticos para escolher ou para delimitar de uma maneira melhor qual o número de passo das árvores e quais árvores. Mas isso aí é coisa para pós-graduação, que vocês podem ver depois. Quem gostar de bioinformática é um campo muito legal mesmo, né? Certo? Então você deve usar caracteres, hoje em dia o pessoal pensa, deve usar múltiplos caracteres, morfológicos e moleculares é o que a gente continua utilizando hoje em dia. Tá? Entenderam? Só um parêntese aqui para vocês verem mais ou menos para onde que a gente está indo. Então, a diferente contribuição de cada caractere era reconhecida desde a época de Aristóteles, né? E quais características, ou qual peso, o que a gente deve utilizar para pesar os caracteres de maneiras diferentes, não é uma coisa muito simples. E como traduzir essa escala de pesos para classificações é outra coisa mais complexa ainda. Nessa época o pessoal não tinha nem ideia. Né? Isso vai começar a surgir, na verdade, como utilizar isso aqui de maneira matemática para gerar as classificações, começa a surgir com essa ideia da parcimônia, que é uma ideia num livro que chama Phylogenetic Systematics, ou Sistemática Filogenética, do Hennig. O Hennig era um soldado alemão, na Alemanha nazista, foi capturado, né, e era também um cientista. E escreveu esse livro que depois, finalmente, na década de 40, e esse livro depois foi traduzido, depois de muita dificuldade para o pessoal entender, porque ele não só estava em alemão, mas era um alemão complicado, não era uma pessoa de raciocínio muito claro, mas depois que eles esclareceram as ideias dele se tornaram, né, dominantes hoje em dia. Né? Então, ou até pelo menos o início dos anos 90, quando a gente começa a entrar com métodos estatísticos para gerar essas filogenias aqui, que são mais poderosos, em alguns casos, do que a própria parcimônia. Mas esse alemão, ele não só cria um método matemático para você escolher a melhor árvore, ele cria uma nomenclatura para determinados grupos e ele cria um critério, que é esse critério que a gente fala hoje em dia. Você já deve ter escutado alguém falar aqui de monofilia, né? Pelo menos eu já devo ter falado. Em alguma aula, vocês estão vendo isso com o pessoal de fungos ou... Já ouviram essa palavra em outro lugar que não aqui? Vocês vão ter uma aula com a Alice mais para frente específica sobre isso, vão ver esses conceitos mais para frente. Mas um grupo mono, que é um filético, ou seja, uma linhagem só, é um grupo que você tem um ancestral comum, mas obrigatoriamente tem todos os seus descendentes. E ele defendia que só esses grupos são naturais. Então a gente não pode dar nome para um grupo que não seja natural. Então muitos dos nomes que a gente usa são errados. Peixes, por exemplo. Peixe não é um grupo natural, a não ser que você inclua todos os peixes ósseos, inclui nós. Vocês, tecnicamente, são peixes ósseos. Por quê? Porque existe um grupo de peixe ósseo, que são os sarcopterídeos, que são mais aparentados com os tetrápodas do que com os outros peixes ósseos. No caso, a minha seria como é? Sim. Você tem um ancestral comum aqui e todos os descendentes, certo? Um ancestral comum e todos os descendentes. Se você olhar uma filogenia bem resumida, se eu fizer para vocês aqui, de vertebrados, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, né? Isso daqui, tá? Olha o que acontece. Aqui a gente tem condrites, né? Peixes cartilaginosos. Aqui a gente tem actinopterige, né? E aqui sarcopterige. E dentro do sarcopterige a gente tem alguns grupos de peixes que a gente chama de peixes pulmonados, né? E aqui você vai ter tetrápodo. Então, olha só. O grupo é esse aqui, ó. Que sai daqui. Tem peixe e tem tetrápodo.
Então o nome peixe está deixando os vertebrados terrestres de fora. Então ele não representa um grupo natural, porque não está incluindo todos os descendentes. Entenderam? O grupo monofilético é um grupo que tem ancestral comum e todos os descendentes. Então você tem que dar, né, a partir daqui, um nome diferente para esse grupo. E o nome é Osteites. Certo? E aí, nós também, vocês são Sacopterígea. Osteites é formado por Sacopterígea e Actinopterígea, peixe de barbatana raiata e peixe de barbatana lobada. Só um exemplo para dar. Então, o nome peixes, inclusive tem os peixes cartilaginosos aqui, é um grupo artificial. Tá? Faz sentido? Me mate agora, quero ir embora. Vai dar tudo certo. Certo? Quando as classificações eram apenas um sistema de identificação, pessoal, como eu falei para vocês, com plantas medicinais e tudo isso, você só precisava de um caractere, né? Como tipos de frutificação. Né? E os essencialistas, né, usavam, mas acreditavam na sua representação para a essência, e não na sua praticidade. Né? Então a essência das plantas consiste na sua frutificação. Então eles usavam apenas um caractere. Né? E justificavam essa utilização por causa do conceito essencialista, né? Como eu tinha falado. Né? Agora o problema é que cada botânico achava uma parte melhor. Olha que loucura. Que é aí que eu falei que os físicos zombavam da gente. Né? Então cada um desses botânicos usava uma parte diferente da planta como o caractere essencial principal para separar os grupos. Né? Corola da flor, cálice da flor, frutos, sementes, estame e pistilo das flores. E aí o que acontece? No meio dessa confusão, né, o que acontece é que cada grupo seguiu o que o especialista da sua nação propunha durante muito tempo. Olha que loucura, né? Então os alemães seguiam o trabalho de Leibniz, os franceses de Tournefort e os ingleses do rei. E aí que entra o Linneu, quando ele finalmente consegue juntar todo mundo dentro do mesmo chapéu. O Tournefort acaba sendo substituído não só na França, mas em outros lugares também pelo Linneu. Mas assim, os físicos olham para isso e qualquer um fala, bom, o mesmo método que essa divisão por descendência, ou divisão descendente por lógica, né? Cada um gera uma classificação diferente, que ciência é essa, né? Certo? E aí, voltando à descoberta dos animais no século XVII e XVIII, né? Os zoólogos não estavam tão envolvidos nessas discussões tão acadêmicas, de escolásticos e tudo isso, né? Porque o pessoal das plantas tinha uma importância muito maior, já que as plantas tinham uma utilização muito maior do que a dos animais. As plantas tinham função medicinal, sempre tiveram. Então, durante muito tempo, quem comandava a parte de taxonomia e tudo isso eram os botânicos. Né? E o pessoal que trabalhava com animal frequentemente utilizava critérios ecológicos para separar os grupos, como o pessoal de insetos aqui nesse trabalho, dividiu os animais de plantas, águas, rochas e solos e assim por diante. Né? E quando caracteres morfológicos eram utilizados por algum grupo, né, você poderia, por exemplo, chegar a algumas coisas absurdas, como o Linneu colocando invertebrados dentro de vermes, ou separando as baleias que tinham forma de peixe, ou forma mais de peixe, junto com os próprios peixes. Né? Característica essencial. Né? O Cuvier, como eu falei para vocês, volta aí a colocar essa parte de pesos, né? No sistema de pesagem a priori, certo? Mas a maior contribuição conceitual dele é a disponibilização de caracteres de anatomia interna, né? E aí a gente tem uma nova revolução dentro dessa parte de taxonomia quando a gente vai falar da descoberta da microscopia, né? Então, um mundo inteiro de diversidade morfológica e anatômica surge quando a gente tem os microscópios entrando em jogo, e isso muda os tipos de caracteres que a gente pode utilizar. Né?
Então, o que a gente vai ter, né? Acontecem problemas diversos, né, com a taxonomia linneana, né? Ela é baseada, sem dúvida nenhuma, um tipo especial de caractere, e isso foi desafiado por várias pessoas conterrâneas do Linneu, né? O pessoal já falava, olha, só uma característica não vai dar, meu amigo, o sistema está dando tudo errado. E não só pelo fato de atribuir mais peso a uma determinada característica, mas como isso era feito, né? Então o Linneu sempre gostava de uma importância funcional, por exemplo, e outros pessoas que viveram logo com ele ou um pouco depois se preocupavam mais com a constância dessas características, se elas se repetiam ou não dentro do grupo. Tá? Alguns tipos de espécies não tinham, né, caracteres típicos, então ele não conseguia separar por alguma coisa, e quando isso acontecia, o Linneu solenemente ignorava, enquanto outros taxonomistas criavam outros gêneros para abrigar esses animais. Quando a diversidade foi crescendo, essa bagunça foi aumentando cada vez mais. Né? Então, alguns grupos necessitavam de uma combinação de caracteres. E a aceitação dessas combinações de caracteres para gerar esses novos grupos, que Linneu ignorava, começou a minar de vez o essencialismo na sistemática. Quando o pessoal começou a perceber, aumentou a diversidade, falou, cara, esse sistema não está funcionando. Começou a ruir. Né? E ruiu, obviamente, né, que a própria ideia de essencialismo está errada. Né? Então, a descendência por divisão lógica ficou cada vez mais insatisfatória, levava a absurdos, né, em muitos casos, né? Complicou com os grupos grandes. Né? Se você só usar o caractere a cada passo, isso vai ficar muito complicado. E por que tudo isso rui? Porque a ideia de que você vai ter uma característica que vai sair quebrando tudo e vai formar a classificação a partir disso é uma ideia conceitualmente errada desde o início. Não existe essência. O essencialismo está errado. Tá? Sofri para chegar nesse ponto. Minha mente cansou igual a de vocês, mas eu consegui. Né? Fingir que eu sabia do que eu estava falando. Estou brincando. Mas há uma certa redundância até no próprio livro. Então, quando a gente vai refazendo as partes, você acaba voltando e falando, como eu já falei disso. Certo? Alguns trabalhos tentaram, trabalhos filosóficos mesmo, né, de apanhar nos gerais, traçar as influências da Renascença e do Iluminismo na taxonomia, mas esse pessoal estava com a cabeça em outro lugar, né? Eles estavam mais preocupados com a prática do dia a dia. Então, aqui no Iluminismo e na Renascença, você já tem as grandes navegações, o pessoal coletando imensas quantidades de material, chegando lá e jogando aquele monte de coisa na mesa dos taxonomistas e falando, meu amigo, se vira, o que é isso aqui? Não, vamos descobrir um jeito de resolver. Então, a parte filosófica de como fazer classificação foi um pouco perdida em função da necessidade de você encontrar uma solução básica para dizer o que era o que, se aquilo era útil ou não. Imagina, o pessoal com orquídeas, né, os ingleses vieram para a América e ficaram enlouquecidos. Né? Então, eles saíam com barcos e barcos de orquídeas daqui para tentar criar na Inglaterra. O que sobrava aqui, que eles não conseguiam colocar no barco, eles tocavam fogo para ninguém ter as plantas iguais às deles. Né? Tem várias relatos históricos sobre isso, principalmente no Rio de Janeiro, né? O cara chegava num morro daqueles de pedra, tirava tudo que ele podia, os outros ele mandava os caras juntar e tocar fogo. Para ninguém ter as plantas que o cara tinha. Impressionante, né? E esse método de classificação descendente, né? A gente sabe que é impraticável, como eu falei para vocês, até o próprio Linneu se trapaceava nisso daí. Né? E os agrupamentos empíricos, né, para gerar hierarquia, ele sempre começa por baixo e agrupa organismos semelhantes. Então o próprio Linneu fazia isso. Ele não era intelectualmente honesto. Claro que ele chegava naquela diversidade toda, juntava aquelas coisas ali e olhava e falava, bom, essa característica aqui vai poder separar. Então ele dizia que ele fazia, né, a essência do gênero é essa, mas ele estava sempre separando em grupos ali por mais de uma característica ao mesmo tempo, mesmo que inconscientemente. Né? Então o uso de vários caracteres, né, era feito até clandestinamente pelos que praticavam essa divisão descendente. Né? E é isso que surge, né, depois, ou quase que concomitantemente, né, algumas pessoas a abertamente questionar esse método de divisão lógica. O Adamson é o principal deles e propõe um método indutivo e não dedutivo, em que você pega múltiplos caracteres, alguns deles vão ser inúteis, podem ser ignorados, e os caracteres úteis mudam de acordo com cada táxon que você está considerando. Então, para alguns grupos, né,
Os ossos são melhores, obviamente que eles não podem ser bons para todos, porque nem todos os grupos têm ossos. E assim por diante. Né? Você tem esse período de transição, que é considerado o período de ouro da taxonomia. Você tem a publicação da 10ª edição do livro do Linneu, seguido da publicação sobre famílias de plantas do Abramson. Né? Esse período todo aqui é fundamental, um grande crescimento do conhecimento sobre botânica, até que você tem a origem das espécies. E aí, sem dúvida nenhuma, a classificação ascendente tem que florescer, porque a gente vê que todas as espécies estão relacionadas entre si por um processo evolutivo. E a classificação passa a ter o intuito de refletir esse processo evolutivo também. Isso é fundamental. Né? Quando você vê a classificação, você tem que entender como, ou ter ideia de como que o processo evolutivo aconteceu. Tá? E aí, se o caractere é bom ou não, você passa a avaliar a posteriori, depois. Olha só, pessoal, quando eu começo a fazer uma análise aqui nessas árvores, mapear os caracteres, todos os caracteres que eu vou escolher, eu vou julgar que são caracteres o quê? Estão presentes naqueles organismos que eu estou comparando, na forma como estão, porque o ancestral comum tinha aquela característica. Mas eu posso estar errado. Então, depois que eu peso todos os caracteres juntos, eu posso ver que uma determinada reconstrução está mostrando que houve o quê? 2 vezes a origem da mesma coisa. É uma convergência. Então, olha só, vocês vão ver um pouco sobre parcimônia, mas eu vou resumir filosoficamente o que é uma análise filogenética. Pode ser um pouco complicado, mas depois vocês vão voltar nisso e vão entender. Você tem, primeiro, todos os seus caracteres, cada um deles é uma hipótese de homologia. Você lembra que a coisa pode ser homóloga, pode ser análoga? Quando ela é análoga, o que ela é? Convergente ou paralelismo, né? Convergência ou paralelismo. Se ela é homóloga, ela está presente naqueles grupos ali porque o ancestral comum tinha. Então, todas as características que eu vou usar, eu acho que são homólogas. Aí eu volto na análise e vejo qual é a árvore que o maior número de caracteres suporta. Aí eu vou assumir aquela árvore como uma árvore evolutiva. Então, quem não concorda com aquilo ali, eu vou ter que criar outras hipóteses para justificar por que eles não concordam. As hipóteses que eu crio são o quê? São hipóteses a posteriori de não homologia. Então, os caracteres não são homólogos. Entenderam? Eu falei que é complicado, mas filosofia, veja só. Eu vou testar uma hipótese. Quando eu comparo todas as árvores, vou escolher uma. Essa árvore que eu estou comparando, que eu estou gerando para vocês, né, ela vai ter o maior número de caracteres concordando. Por quê? Porque vai ter o menor número de passos. Então você só tem que ter uma mudança evolutiva ali. Toda vez que eu tenho uma coisa ocorrendo múltiplas vezes, quer dizer que elas estão presentes não porque elas estavam presentes no ancestral, mas porque elas foram surgindo várias vezes na árvore. Entenderam? Isso não é homologia. Mas o que eu quero utilizar para comparar os organismos são o quê? São características que juntem grupos que têm a mesma origem. Isso é um resumo da sistemática. Eu estou fazendo os passos mais complexos aqui. Não se preocupem que vocês vão entender isso e não entenderem agora. Eu não vou chegar e fazer essa pergunta e ficar rindo de vocês, que seria divertido, mas eu não vou fazer isso assim, tá? Estou brincando, ia ser divertido. Vamos embora. Diga. Então, a árvore mais correta seria aquela que tivesse mais características homólogas. É. Então, assim, é a árvore em que o maior número de características concordam. Como que elas concordam? Com o menor número de passos possível. Surgiu só uma vez. Como ela surgiu só uma vez, tipo, tem pelo, não tem pelo. O problema é que se o pelo surgisse ali em vários lugares nos vertebrados, você ia começar a coçar a cabeça e falar, olha, esses caras têm isso daqui em resposta a alguma coisa do ambiente, não porque o ancestral comum tinha. Claro que em algum momento surgiu como resposta ao ambiente, né, ou foi selecionado como resposta ao ambiente, mas dali, depois que surgiu, diversificou todos os mamíferos e todos eles têm pelos por quê? Porque o ancestral comum deles tinha pelos. Isso é uma característica homóloga. Então, as filogenias são esquemas de homologia. Aí quando você olha os caracteres, antes de saber quem está relacionado com quem, você está criando hipóteses de homologia para cada um dos caracteres. Você tem 100 caracteres morfológicos, cada um deles, esse caractere é o quê? Presença ou ausência, por exemplo. Presença de cílios, ausência de cílios. Presença de pelo, ausência de pelo. Homeotermia, ectotermia. Os caracteres mais simples. Tem outros que são mais complicados, mas não vale a pena entrar agora.
Tá? Quando você compara cada uma das árvores, a que tiver o menor número de passos é que você ajusta melhor maior número de homologias. O que não se ajustar, você vai ter que, depois da análise, supor que não era homólogo. É uma suposição a posteriori de não homologia. Você vai estar dando uma explicação depois. Mas você parte do pressuposto que você está escolhendo caracteres bons. O que é um caractere bom? Aquele que você acha que é homólogo. Que está presente porque o ancestral comum tinha. Entenderam? Eu segui meu lado na carreira biológica por causa desse raciocínio, que eu achei fascinante. Demorou para entender, mas eu achei fascinante. É legal. Que é, dentro do sistema de classificação, você incutir evolução. Eu acho bem interessante. Mas você vai repetidas vezes vendo as coisas, e esquecendo, se frustrando, até que uma vez, pô, eu lembrei, olha que legal, então é isso. Depois você esquece de novo. Tá? Então é isso, pessoal. O que eu queria passar é isso. Eu vou tentar, como um bom essencialista, né, traçar qual que é o ponto fundamental de cada uma dessas apresentações, os conceitos centrais no questionário que eu vou colocar para vocês online, tá bom? Ainda essa semana ou não? Eu espero fazer amanhã. Tá? No questionário a gente fez